Jorge, me fala aí, quantos anos de IBCA? Ô Márcio, 28 anos de IBCA, sabe? Só bênção na minha vida, sabe? Eu peço a Deus que Ele prolonga meus dias para mim poder estar junto com vocês aí há mais bom tempo. Amém. E a senhora, irmã Edith, quantos anos? Eu sou a mais velhinha aqui, né? Eu tenho 57 anos, né, que eu congrego na Igreja Batista, né? E converti aqui nessa igreja, né? Me batizei. Então a minha vida toda foi aqui na Igreja Batista Central de Anápolis. Já foi líder das mulheres? Já fui líder das mulheres, já fui superintendente de escola dominical, já fui departamento de bebê, que a gente fazia as visitas, levando uma Bíblia para os bebês que nasciam. Então tem bastante tempo que a gente está aqui, muita coisa boa, né? Nos já aconteceu, muita experiência. Para ajudar a igreja a crescer na construção no outro templo, né? Então agora a igreja é tão grande, é uma alegria muito grande a gente ver a obra de Deus crescendo. Né? E aqui já era o templo, esse templo que hoje a gente chama templo antigo? Já era aqui ou era outro? Era um salãozinho no fundo, né? Era um salão. Começou lá onde é o banco, né? Santander, lá na... Ah, não começou aqui não? Não, começou lá, o trabalho começou lá, né? Depois viemos para esse salão, ficamos bastante tempo nesse salão. Depois e era aqui nesse lote. Nesse lote. E depois construiu a igreja antiga, né? Essa igreja. Que já era o templo que a gente chama hoje de templo antigo, né? Templo antigo, isso. E foi esse templo que nós trabalhamos muito para a construção, né? Para a construção dele. Para a construção dele. Era só o salão no fundo. Era só o salão no fundo, o trabalho era lá no fundo, naquele salãozinho. E a igreja, né? E foi trabalhar mesmo para construir o templo antigo, esse. E eu e a minha esposa, nós temos 6 anos. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra fazer parte junto com vocês aí dessa história, tá? IBCA. Glória a Deus. Ô Jorge, aí você já foi líder dos varões também? Bom, Márcio, assim, eu tenho uma história para contar, um testemunho de quando eu fui eleito para os varões aqui na igreja, sabe? Um dia de sessão, os irmãos, a assembleia fazia era na igreja, e cada irmão indicava dentro da igreja, né, que mudou, né? E eu estava naquela sessão, irmão, mas assim, eu tinha uma convicção tão grande que eu seria o líder dos varões, sabe? Que assim, Deus falando, é você. E o tempo foi passando, o irmão foi indicando um, indicando o outro, aí ficou o Morena, que a irmã deve ter conhecido também, e o irmão Sebastião, sabe? Aí eu pensei, bom, 2 irmãos que não tem para mim, né? Aí fiquei quieto no meu canto. E a Zeni levantou lá do canto e falou assim, eu indico o irmão Jorge. Sabe? Aí me indicou o irmão Jorge. Quando eu entrei, o Moreira falou assim, ó, eu vou declinar. Aí eu falei, pronto. Sabe? Aí o irmão Sebastião também declina. Aí eu fiquei na frente dos varões, né? Por esses anos que os irmãos sabem aí, né? Não sabia nada, mas irmãos, Deus capacita. Sabe? Deus capacita, sabe? Foi do período que eu achei assim na minha vida, mais espiritual na minha vida, foi esse tempo que eu estava trabalhando com os varões. Sabe? E eu peguei uma palavra profética, irmão, eu até não queria falar, mas eu peguei uma palavra profética de um irmão que chegou, depois da sessão, falou assim, irmão, você vai ficar 10 anos na liderança de homens. Eu falei, meu irmão, você está vendo aí, é todo ano um, não tem como. Ele falou, não, você vai ficar 10 anos. Pois assim, quando cumpriu os 10 anos, eu saí. Sabe? Isso é uma palavra profética mesmo, sabe? Então, muitas vezes a gente tem que pegar, sabe? Foi igual o Jonas, né? É o seguinte, só tem 2 meios para a gente não falar não para o Senhor. Você não pode falar não. Só tem 2 meios. Ou sim, ou sim. Não tem não. Sabe? Tem como fugir. Não tem como fugir, sabe? Então, se o Senhor escolheu, nós temos que pegar. Eu lembro que a Maria Meireles, a Lilia, aquela igreja lá do Bom Clima, a gente fazia o trabalho lá com as crianças, a gente ia para debaixo de uma árvore. Começou aquela igreja lá debaixo de uma árvore. E eu fazia aquele mundo de bolo e levava, né? E a gente dirigia aquele culto debaixo das árvores, aquele mundo de criança, né? Então eu tenho saudade desse tempo, assim, que a gente fazia essas coisas, né? Me envolvia, assim, fazendo as coisas. Então esse trabalho me marcou muito. Todo domingo a gente estava ali debaixo da árvore,
porque não tinha nenhuma casa ainda para dirigir os cultos, né? E a meninada reunia, a gente ia mais cedo e ia convidar. Mas era tanta criança que reunia debaixo daquela árvore, né? Então eu tenho uma saudade desse tempo, né? E tem saudade também das vigílias. As vigílias, a gente vinha para as vigílias, era muito gostoso, né? Eu junto com a mocidade vinha. E era tão interessante que dava 6 horas, era a noite toda, né? Aí dava 6 horas, aquela alegria, todo mundo abraçando e falando em língua, aquela coisa gostosa. Quando chegava na porta da igreja, quando via, estava todo mundo voltando e cantando, e, sabe? Não tinha pressa para ir embora. Então, assim, foi um tempo muito bom. Eu queria que vocês me falassem só um pouco de algumas fotos aqui, de alguma história aqui da foto aqui. Eu vou falar dessa história aqui. Eu fazia muito culto na minha casa. Aqui está a irmã Divina, que é a mãe do Roberto, né? Do pastor Roberto? Não, do Roberto da Ednise. Ah, sim. Essa aqui é a mãe do Roberto da Ednise. José Roberto. José Roberto, né? Esse aqui é meu esposo, esse aqui é o irmão Manuel. Trabalhou muito aqui na igreja, né, irmão Manuel? Então a gente fazia muito culto, muitas pessoas aceitou Jesus na minha casa. Tipo assim, o PG, mas não era toda semana, né? Mas eu fiz muito culto na minha casa. Eu tinha uma vizinha lá, tadinha, toda vez ela aceitava Jesus. Mas era muito bom esse tempo, né? Dessa foto aqui, né? Esse aqui foi o aniversário do meu esposo, mas é sempre a gente fazer os cultos lá em casa, né? E esse aqui da mocidade também, dos retiros. Meu esposo tinha um caminhão amarelo aí, ó. A turma aí. Da mocidade. Nessa época que ainda podia andar, né? Na cabeça. Podia andar, ele levava para os retiros, buscava, né? De caminhão, né? E essa aqui? Isso aqui foi o batismo da minha filha mais velha, né? Batizada pelo pastor João Médici, né? Ela tinha quantos anos aqui? A Kézia tinha, acho que 12. 12 anos. 12 anos. Excelente. E você, Jorginho, tem alguma foto aí que... Bom, eu tenho uma foto aqui, quando eu estava no louvor da igreja, né? O importante, irmãos, o acolhimento das pessoas que nos visitam é muito importante. Quem me acolheu e me chamou para o louvor aqui foi o Silvio. Sabe? O Silvio falou, Jorge, você vai ter que fazer parte do louvor. O Silvio já estava na igreja? Já estava, o Silvio. É patrimônio também. Então, irmãos, a gente ser recebido na igreja é muito bom, sabe? Muito bom. E tem uma foto aqui que é interessante, de 1999, sabe? O primeiro mutirão que nós fizemos lá nos Calunga. Aqui foi o Rodrigão, foi o Simeão, foi o Joaquim, foi o irmão do Sirim, o Sebastião, São Paulo Mussi. Então, irmãos, isso aqui foi assim, uma benção, sabe? Esse trabalho. E desse trabalho que foi feito primeiro, que veio muitos trabalhos, sabe? A Igreja Batista, para mim, hoje é uma família. Amém. Eu escutei algumas vezes o pastor falando na questão do pertencimento. E logo que eu cheguei na Igreja Batista, eu me senti acolhido. Eu senti que eu pertencia a essa família, IBCA. Para mim é uma grande alegria, né? Já vão fazer 6 anos. E aqui eu aprendi muito da palavra de Deus. Já era cristã, mas aqui o entendimento foi maior. A clareza foi maior nos ensinamentos. Então, o direcionamento que aqui eu tive, ele abriu mais os meus olhos. A obra é santa, irmão, e ninguém detém. Amém. A obra é santa e ninguém detém.